Olá, muito boa tarde. Coreia do Sul é um destino para poucos missionários. O encontro com línguas, povos e culturas diferentes dificulta a opção por uma missão em latitudes distantes de Portugal. O padre Álvaro Pacheco quis ser missionário nesse Oriente pouco conhecido e apresentará neste programa da Igreja Católica o trabalho que aí desenvolve. Padre Álvaro, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Que motivações levaram a uma opção por um destino missionário tão distante de Portugal? Ora bem, o nosso Instituto Missionário trabalhou durante muito tempo, ainda trabalha, sobretudo na África, na América Latina. Então, desde a minha formação de seminário, sempre tive muito conhecimento sobre estas duas realidades, através de testemunhos missionários, etc. E eu, desde pequenito, antes ainda de entrar no seminário, sempre teve um bocadinho de fascínio sobre a cultura, os povos e a realidade asiática. Mas foi um fascínio que ficou ali no coração e veio a despertar mais tarde, quando eu estava na teologia em Londres. Ou seja, quando eu entrei para o seminário menor, tinha a ideia de África. Quando cheguei a Londres, tinha a ideia da América Latina. Mas depois, juntamente com o meu formador, que na altura tinha visitado a Coreia do Sul, onde estávamos presentes ainda há pouco tempo, desde 88, ele disse-me que, dado que eu tinha já mostrado um certo interesse pela Ásia, poderia ser um dos dois missionários que o Instituto estava para enviar em 96 para a Coreia do Sul. Para inaugurar uma missão? Não, a missão tinha já sido inaugurada em 88. Eu fazia parte do terceiro grupo de missionários que partia para lá, éramos dois, eu e um colombiano. Tínhamos ambos escolhido ir para a Coreia do Sul. Que reações essa decisão provocou em familiares, amigos? Ora bem, da parte dos meus pais, sobretudo, a reação foi de alegria, uma certa expectativa em relação ao que iria acontecer, porque não era propriamente uma Itália ou um Moçambique. Mas, dado que eu estava contente, eles estavam também contentes comigo. O meu pai sempre diz, não importa onde estiveres, o importante é que estejas bem, tem sempre o nosso apoio. E então, para mim, era um grande desafio e era uma grande alegria também fazer algo que ainda era novo no nosso Instituto. Então, como tal, familiares e amigos estavam também contentes com a minha decisão. Chegando lá, que realidade foi essa que foi descobrindo? Ora bem, uma coisa é ver uma coisa na televisão, outra coisa é chegar lá e ver, primeiro de tudo, caracteres diferentes, olhos diferentes, maneiras de pensar e de agir diferentes, porque os meus colegas, claro, fizeram-me logo uma introdução à cultura, modos de pensar, modos de agir, etc. Então eu vi que, de facto, eram completamente diferentes, muito mais diferente que aquilo que eu esperava. Por outro lado, também estava ansioso e alegre, porque era um desafio novo que se me punha e então, a partir daí, eu estava disposto a enfrentá-lo, se bem que de vez em quando, sobretudo durante o primeiro ano, eu dizia, quem é que me manda estar aqui? Podia estar muito bem no outro lado. A língua não deixa de ser um obstáculo. Exato, é o primeiro e o grande obstáculo, porque a cultura a gente, pronto, habitua-se à comida, a deixar os chinelos à porta de casa, a comer com os pauzinhos. Demorou-me uma semana, mas pronto, lá consegui. O problema é a língua, quer dizer. E então, já por um missionário que está com a ideia de que vai para fazer, para ensinar, para trabalhar, etc., chegar ali e estar obrigado a estar calado, a estar tranquilo, paciente, silencioso, foi bastante difícil, sobretudo nos primeiros 2 anos de atividade. Foram precisos 2 anos para começar a aprender o básico. Portanto, a escola são 6 níveis, com 10 semanas cada um. Então, fazemos só isso, escola, ir para a escola, voltar para casa. O meu maior amigo era o dicionário, porque tinha de andar sempre à procura das palavras, mas depois, com os colegas da comunidade e com alguns coreanos que falavam ou inglês ou português, eu ia desanuviando um bocadinho aquela pressão de estar num sítio de facto difícil. Mas aos poucos os conhecimentos foram aparecendo, a língua foi também desenvolvendo, sobretudo quando após 1 ano fui para uma paróquia. Estive lá 3 meses à experiência, dava muitos erros, parecia uma criança a falar, mas o carinho das pessoas que diziam, tu és missionário, estás a aprender a nossa língua, significa que gostas de nós. Então, desde o princípio me apoiaram e disseram que valia a pena estar ali. Então, seja com os meus colegas de comunidade, seja com as pessoas que ao pouco e pouco ia conhecendo, dizia que de facto valia a pena estar ali. Iria ser difícil, mas valeria muito a pena. Desde logo e para nos, enfim, colocarmos nesse momento primeiro da aprendizagem, é com metodologias parecidas às nossas do mundo ocidental? Infelizmente não, ou seja, os asiáticos têm muito a cultura do memorizar. Eles praticam muita memória. Então, por exemplo, quando eu andava a estudar inglês ou francês, um texto dava para uma semana, na Coreia dá para um dia. Eu imagino que é chegar de casa, a casa das aulas, passar toda a tarde e toda a noite a preparar a aula seguinte, porque eu tinha de aprender palavras novas e tinha de me lembrar das palavras do dia anterior. À sexta-feira era a prova dos 9, a gente fazia a prática de vocabulário,
e eu costumava passar muito mal porque não tinha esta capacidade de muita memorização. Que têm os sul-coreanos, que têm os asiáticos, sobretudo japoneses, chineses e coreanos. Então, esta metodologia, ao princípio, revelou-se muito difícil, mas a gente foi-se habituando e então também praticando um bocadinho. Depois, na prática, na paróquia, onde eu ia e o pouquinho que eu sabia falar, as pessoas conseguiam entender e apoiavam. Então, sobretudo, o aprender coreano baseava-se no ouvir o outro que falava. Na escola aprendíamos de uma maneira e víamos que às vezes cá fora era de outra maneira, na linguagem corrente do dia-a-dia. Então estar na paróquia era um desafio por um lado e também uma oportunidade de desenvolver a língua por outro. Claro, os coreanos fiéis gostavam porque quando era às confissões eu tinha aprendido a fórmula escrita da absolvição e muitos vinham a mim. Porque sabiam que eu não entendia, só Deus entendia, por isso não havia problema. O Padre Álvaro Pacheco, nesse destino missionário da Coreia do Sul, já o referiu que o acolhimento foi positivo. De que forma é que existe essa consciência de um ser e de estar em comunidade, de estar em conjunto entre os sul-coreanos? Ora bem, não só na Coreia, mas na Ásia Oriental em geral, Japão, China sobretudo, eles têm na base da sociedade a cultura e a filosofia confucionista. Alguns valores são a devoção filial, a dedicação ao grupo e depois também o superior e inferior. Ou seja, a estrutura social está hierarquizada, então todos sabem qual é o seu lugar, mas para saberem qual é o seu lugar, por exemplo, quando um coreano se apresenta a alguém, pergunta logo se é casado ou não, que idade é que tem, onde é que estudou e o que é que gosta de fazer. Que é para saber se esta pessoa vai ser minha amiga imediatamente ou não. Se eu tenho de lhe dar o você ou o tu, se eu tenho de o tratar como um igual ou um não. E então, neste contexto de uma cultura confuciana, em que sobretudo predomina o nós, em detrimento do eu, para nós era difícil, por exemplo, ainda me lembro de um exercício de aula de coreano, em que fomos para fora perguntar aos estudantes o que é que tu pensas da... E eles diziam, nós pensamos. Eu dizia, não, eu não quero que nós pensemos, eu quero que tu me digas aquilo que tu sentes. Eles não eram capazes porque ali funciona a estrutura do nós. Dentro da família, dentro da sociedade em geral e também dentro da Igreja. Portanto, é um povo voltado para o grupo. Com consequências depois na forma de fazer pastoral, de comunicar o Evangelho? Também. Ou seja, quando nós falamos de um Jesus que também valorizava a dignidade de cada ser humano, nós tínhamos de apresentar um Jesus através da minha experiência de amizade com coreanos. Então, à medida que eu ia aprendendo a língua, à medida que eu ia fazendo amizade com certas pessoas, com elas podia-me relacionar numa perspectiva do eu para tu, não de um eu para nós. Mas na linguagem mesmo, na homilia, por exemplo, eu comecei a aprender a dizer nós também. O nosso país, o nosso Deus, o nosso Pai, nunca o meu. Só que, claro, quando o meu era estrangeiro, quando tinha falado da minha cultura, aí eu dizia eu. Portanto, dizia-lhes que, por exemplo, no Ocidente valoriza-se muito este aspecto do indivíduo, etc. Mas então, nas minhas relações com os coreanos, sobretudo no contexto da paróquia onde nós trabalhávamos, ao fim de semana, porque não temos paróquias lá na Coreia, então eu tinha de aprender com alguns a estar dentro do nós. Com outros, numa relação mais próxima, mais íntima, aí podia eu descobrir o eu do outro. E será esse trabalho missionário que analisaremos mais em profundidade daqui a pouco. Antes, Padre Álvaro Pacheco, a Coreia do Sul e os confrontos com a Coreia do Norte é o tema que se calhar mais se conhece aqui por Portugal. Qual é a real dimensão desse conflito latente? Ora bem, há um elemento curioso que é, nós que estamos lá, temos menos medo de estar lá dos que estão cá fora. Ou seja, os que estão cá fora pensam que vai haver uma guerra iminente. E não é o caso. Porquê? Desde o fim da Guerra das Coreias, 50-53, que as Coreias ficando separadas, cada uma agarrava-se ao seu sistema. Democrático no Sul, comunista no Norte. Então, depois da guerra, a Coreia do Sul desenvolveu-se economicamente muito forte, de maneira muito forte mesmo, enquanto que no Norte ficou sempre muito pobre. Então, a partir do momento em que a Coreia do Sul, sobretudo em 2000, com o presidente Kim Dae-jung, o presidente que foi à Coreia do Norte encontrar o Kim Jong-il, o atual presidente, e por causa desse encontro ele até ganhou o Prémio Nobel da Paz de 2000, a Coreia do Sul decidiu ajudar sempre a Coreia do Norte, sobretudo com arroz, com pesticidas, com vacinas, etc. Porquê? Porque são irmãos, são o mesmo povo, mas estão separados. E então, a partir do momento em que a Coreia do Sul começou sempre a ajudar o Norte ia alimentando
o seu poderio a nível de grupo comunista, ou seja, o líder com os generais e com o exército, 1.200.000 homens. Ou seja, 1.200.000... Não é uma perspectiva de quem está na Coreia do Sul, não? Não é uma análise feita por quem está na Coreia do Sul. Exato, porque no Norte dirão certamente algo muito diferente. Só que a partir do momento em que a Coreia do Sul deixou de querer ajudar com o atual presidente, o Norte então ameaçou com o quê? Com aquilo que tem, que é o desenvolvimento militar. Eles investem mais nas armas, na dimensão militar, do que propriamente no próprio povo. Então, a partir do momento em que não tinham alimento para dar aos soldados, etc., disseram, nós temos de usar a única arma que temos, que são as armas, digamos assim, sobretudo o projeto nuclear. Então, através da ameaça de meter medo, dizem, precisamos da vossa ajuda. E então a Coreia do Sul decidiu voltar a ajudar, porque tem que o fazer, porque também não está interessado numa guerra entre as duas Coreias. Não se trata de uma situação que determina ou que provoque tensão. Não, a nível social, por exemplo, na Coreia do Sul, as pessoas vivem o seu dia-a-dia, despreocupadas, etc. Só para lhe dar um exemplo, quando eu cheguei à Coreia do Sul, todos os 15 dias havia uma prática de anti-guerra, ou seja, havia uma sirene que soava durante 15 minutos e as pessoas, em teoria, tinham de sair dos carros, sair da estrada e entrar dentro das casas. Ninguém saía, ninguém entrava dentro das casas, mas a sirene continuava a tocar. Uns anos depois deixou de tocar. Ou seja, eles não pensam na probabilidade da guerra, eles só pensam no quando será possível reunificar as duas Coreias. É um desejo que permanece entre os coreanos. Nos coreanos, sim. Na história, sobretudo a mais recente da Coreia, a que diz respeito à construção democrática, como é que foi esse processo? Foi um processo que demorou ou foi algo acelerado, sobretudo comparado com a construção democrática noutros países do Ocidente, os que conhecemos melhor? Ora bem, desde 53, o fim da Guerra das Duas Coreias, até 87, houve uma sucessão de ditaduras militares, ou seja, de generais que tomavam o poder, e a partir desse momento houve um deles que conseguiu desenvolver também a Coreia do Sul a nível económico, precisamente baseado no nós, na cultura do grupo. Só que então em 87 já tinham havido certas manifestações e certas tentativas de democratizar o país. Houve um processo sobretudo de estudantes no Sul, numa cidade chamada Gwangju. Houve uma rebelião dos estudantes, morreram mais de 200, segundo as estatísticas do governo, muitos mais segundo as estatísticas populares, e essa revolta levou então à queda do regime militar e então em 87 começou a ser instaurado o regime democrático, portanto, com a eleição do novo Presidente da República. Com maturidade, esse regime atualmente? Atualmente, sim. Custou muito um bocadinho a questão de passar de um regime ditatorial. As pessoas, sobretudo a consciência das pessoas, estarem habituadas a um sistema e a viverem agora num outro. Houve muita liberdade de expressão, houve muita liberdade de movimentos. Por exemplo, os coreanos, cerca de 3, 4 milhões por ano, saem da Coreia para férias ou para visitas de estudo, etc. Mudou a concepção também da liberdade individual e também da liberdade do grupo. Portanto, há movimentos, há partidos, há isto e aquilo que fomentam o desenvolvimento da democracia. Só que às vezes também ainda há esta ideia do nós, que vinha deste período militar, de ditadura militar, que ainda, digamos assim, está na base de tudo que é feito a nível social, económico, político, etc. da Coreia. Portanto, a transição ainda está a acontecer. É um país preso à produtividade empresarial ou, por exemplo, setores da cultura vão merecendo também investimentos consideráveis e com resultados, sobretudo? Sim. Ora bem, a Coreia do Sul não tem matéria-prima, portanto, compram tudo e desenvolvem. E durante este período militar, houve muitos coreanos que foram para os estrangeiros estudar e depois, voltando, aplicaram o que tinham aprendido no desenvolvimento, sobretudo, tecnológico. Portanto, empresas como a Hyundai, a Samsung, a Kia, a LG, etc., estão espalhadas hoje em dia por todo o mundo devido a este investimento, sobretudo, na educação. Ainda hoje, na Coreia do Sul, todos os estudantes chegam praticamente à universidade, estão qualificados para entrar em empresas, etc. Ao mesmo tempo, desenvolveram outras atividades, sobretudo na área cultural, por exemplo, com a produção de novelas. A música dos mais novos, etc., é famosa em toda a Ásia, o Sudoeste Asiático, sobretudo, e também no Japão e na China. Então a Coreia também começou a exportar cultura, a exportar sobretudo a parte económica, mas também cultural. E da parte económica também fez com que a Coreia seja agora um oásis, ou um paraíso, digamos assim, para muitos pobres
que tentam chegar à Coreia do Sul, como antigamente nós emigrávamos para outros países, a Coreia do Sul, de país que mandava gente para fora, é agora também uma nação que recebe gente de outros países à procura de um futuro melhor. Caracterizamos agora a Igreja Católica, nomeadamente na expressão, como dizia, católica, é uma minoria? Sim. Ora seja, a Coreia do Sul tem cerca de 49 milhões de habitantes, os católicos são cerca de 5 milhões, portanto 10% mais ou menos da população. Nestes últimos 5, 6 anos cresceu muito, porque antes estava nos 6, 7%. Porquê? Porque houve da parte, sobretudo dos bispos, uma iniciativa da missão interna, ou seja, dizer aos parcos, para dizerem aos fiéis, para trazerem amigos para a Igreja, para falarem da Igreja Católica, tal como fazem os protestantes. Os protestantes são extremamente agressivos no que toca ao proselitismo, e então a Igreja coreana, católica, disse, nós também temos de ser um bocadinho mais agressivos. Não no tom de proselitismo, de forçar quase as pessoas a converterem-se, mas de fazer uma proposta séria baseada no testemunho de vida. E então surgiram em praticamente todas as paróquias da Coreia grupos missionários. Mas não missionários como nós os pensamos, ou seja, que vão também para fora, sim grupos missionários no interno da diocese, no interno da paróquia. Então cada paróquia tem este grupo que está, digamos assim, orientado em relação ao evangelizar o vizinho do lado, que mora no prédio, ou a tia lá do outro lado da rua, que mora na minha aldeia, ou no meu bairro, etc. Portanto, uma igreja está vocacionada muito para a missão, mas a missão interna. E que imagem tem a igreja junto da população, da sociedade em geral? Ora bem, em relação à imagem que a Igreja Católica tem, é uma imagem muito positiva e muito apreciada por todos os coreanos, sejam eles budistas, sejam eles de outras religiões. Porque, sobretudo, durante o tempo da ditadura, o então cardeal Kim Estevão foi uma das vozes mais críticas e mais duras também em relação ao sistema ditatorial. Por exemplo, durante o tempo da ditadura havia pessoas que faziam manifestações e então o espaço geográfico da Catedral de Seul em Myeongdong foi sempre aproveitado para esta gente para protestarem contra o governo, etc. Então, curiosamente, como acontecia um bocadinho na Idade Média com mosteiros e conventos, a polícia, quando chega ao espaço geográfico da Catedral, não entra. Então, os protestantes entravam e estavam lá protegidos, porque a polícia não os podia apreender. E então, a Igreja defendia esta gente, acolhia esta gente, fossem católicos, não fossem, e então teve sempre esta imagem de uma Igreja associada aos direitos humanos, à democracia e à promoção do ser humano no seu geral. Esta promoção também é feita através de hospitais, de creches, de escolas, de universidades, e então os coreanos veem os católicos como gente tranquila, que tem um dom, que tem algo para oferecer, para partilhar, que o fazem muito bem esta partilha, então a perspectiva e a visão é muito positiva. Em relação aos protestantes, não tanto, porque eles são muito mais aguerridos, só têm em atenção a questão do proselitismo, e às vezes, por exemplo, como eu já ouvi uma vez no metro, entra para lá um pastor e diz: quem não acredita em Cristo vai para o inferno, e os budistas são obra do diabo. Ora bem, se eu fosse budista, é claro que não gostava. Uma cultura dominante. Exato. E então, nesse aspecto, a Igreja Católica tem esta aceitação por parte do povo. O último aspecto sobre a inserção da Igreja Católica, sobretudo naquela região, nomeadamente na relação que tem com a China e com as diferentes igrejas na China. Há diálogos, no caso, entre os católicos coreanos e os chineses? Ora bem, mais do que diálogo, há muitos missionários coreanos a trabalhar na China. Curiosamente... Na clandestinidade? Não. Trabalham abertamente, só que, claro, não podem usar, por exemplo, as irmãs não podem usar os véus, não há elementos... Não há sinais exteriores. Exato. Que digam que aqui há uma comunidade católica. Eles têm de trabalhar com aquilo que o governo os deixa fazer, porque fazem muitos trabalhos na área da promoção. Trabalham com crianças com deficiências várias, com os mais pobres, etc. Mas, sobretudo, os coreanos trabalham em zonas onde os chineses são descendentes de coreanos. Então, etnicamente são coreanos. Então, falam a mesma língua. Então, para eles é uma vantagem. E então, o que a Igreja coreana também faz, e começou a fazer, sobretudo nestes últimos anos, é apoiar igrejas mais pobres, por exemplo, convidando seminaristas da China ou de outros países a virem à Coreia, a terminarem os seus estudos, a serem ordenados, a fazerem um bocadinho de pastoral numa paróquia,
depois a própria paróquia, a própria diocese ajuda-os financeiramente, voltam para os seus países e desenvolvem atividades de acordo e com ligação, digamos assim, à Igreja coreana. Então, por exemplo, às vezes há peregrinações à China de uma paróquia, um grupo que vai ter com um jovem padre que conheceu durante a sua estadia na Coreia. O padre Álvaro Pacheco é missionário da Consolata e emprestou-me aqui esta revista dos missionários da Consolata na Coreia do Sul, não é? E vemos aqui um ocidental e um sul-coreano, diáconos. Que momento foi este? E, sobretudo, a partir daqui, pedia que nos apresentasse o trabalho que os missionários desenvolvem na Coreia. Ora bem, nós, missionários da Consolata, presentes na Coreia desde 88, temos então, sobretudo, 3 áreas de atividade. A animação missionária e vocacional, ou seja, animar missionariamente a Igreja coreana, que é, sobretudo e demarcadamente, diocesana, a questão do diálogo interreligioso e a presença com e para os mais pobres da sociedade. No contexto da animação missionária e vocacional, temos esta revista que se chama Consolata. Este número é o que está escrito aqui? Exato. Ali está escrito Consolata em caracteres coreanos. Depois tem 2011, 3, 4, ou seja, março, abril. A revista sai cada 2 meses e através da revista chegamos a praticamente toda a Coreia do Sul e informamos as pessoas acerca da missão. Na capa está um jovem português que foi ordenado diácono em janeiro passado, portanto à esquerda, chama-se Marcos e é de Paço de Sousa no norte, em Paredes. E à direita está o Kim José, é um coreano, é o nosso 3º missionário da Consolata coreano, foi ordenado agora em janeiro. Como ele fez o estágio missionário na Colômbia, vai ser destinado novamente à Colômbia. O vosso trabalho na Igreja Sul-Coreana é prioritariamente qual? Ora bem, como eu disse há bocado, animar missionariamente a Igreja, ou seja, vamos pelas paróquias, falamos da missão ad gentes, ou seja, sair da Coreia para evangelizar outros povos. Porquê? Na Ásia, a Coreia é o 3º país mais forte a nível de Igreja Católica, depois das Filipinas e do Vietnã, mas católicos, ou seja, missionários católicos coreanos no exterior estão ainda muito poucos. São cerca de 700, comparados com os 12.000 das igrejas protestantes. Então a nossa ideia é, dado que a Coreia foi evangelizada por missionários, sobretudo franceses, é hora de que a Coreia seja também ela missionária, ou seja, daquilo que recebeu e daquilo que foi desenvolvimento como uma igreja extremamente bem estruturada, com muitas vocações sacerdotais. Só para lhe dar um exemplo, Seul tem por média todos os anos 35 novos sacerdotes, a nossa diocese de Incheon tem cerca de 20, ou seja, há muitos padres na Coreia e nós acreditamos que muitos deles poderiam também trabalhar como missionários fora, sobretudo na Ásia, que é o continente menos evangelizado. Padre Álvaro, felicidades para esse trabalho. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Muito obrigado por ter estado aqui neste programa da Igreja Católica, onde, de facto, quisemos apresentar o trabalho missionário que o Padre Álvaro Pacheco desenvolve na Coreia do Sul. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.